Olá, meus queridos irmãos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais, dando sequência, ao Evangelho de Marcos, nesta série de mensagens, hoje nós abordaremos um evento bíblico de grande importância, porém diversas vezes ignorado ou negligenciado, que é o batismo de Jesus. Por isso nós vamos falar sobre o exemplo de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim, Marcos 1, de 9 a 13. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me alegro. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Sua importância, a importância deste exemplo e deste texto para nós é confirmada no fato de ser um dos poucos eventos, registrados nos 4 evangelhos. Exemplo, Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17, Marcos 1, de 9 a 13, Lucas 3, 21 e 22 e João 1, 29 a 31. Através deste feito, Jesus dá início ao seu ministério público aqui na Terra. Com aproximadamente 30 anos de idade, como diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23. O batismo administrado por João no Rio Jordão é o batismo para arrependimento dos pecados, versículo de número 4. No entanto, é interessante, observar que ainda hoje muitos cristãos não sabem responder por que Jesus foi batizado com o batismo para arrependimento dos pecados, se ele não tinha pecado. O que se percebe com esta pergunta é que Marcos ele tem o propósito de indicar o verdadeiro sentido para o ministério de Jesus, fazendo identificar-se plenamente com as necessidades do povo. Desta maneira, como crente, quando nós olhamos para isso, a gente pode pensar no seguinte: desta maneira, como o crente pode também se identificar com Jesus? E aí nós separamos alguns pontos interessantes que nos mostram como que o crente pode se identificar com Jesus. Primeiro, sendo obediente aos seus mandamentos. No versículo 9 do Evangelho de Marcos, capítulo 1, diz assim: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Existem pelo menos 4 razões pelas quais Jesus foi batizado por João. Primeira, Jesus foi batizado para garantir a veracidade da autoridade da mensagem de João. João estava pregando sobre aquele que viria após ele, que era maior do que ele, e quando Jesus então se submete ao batismo de João, ele está dando autoridade à mensagem pregada por João. Segundo, Jesus foi batizado para se identificar com os pecadores que buscavam o perdão divino. Então Jesus, ele mostra para nós que ele era como nós, apesar de não ter pecado, mas ele se identificou conosco. Ao fazer esse gesto, ao praticar esse gesto, Jesus está se identificando com o pecador. Mas isso não quer dizer que ele tinha pecado, porque a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Terceiro, Jesus foi batizado para publicamente confirmar e anunciar seu ministério. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus está dizendo: meu ministério se inicia, o ministério do reino de Deus, a proclamação do reino de Deus, a chegada do reino de Deus se inicia a partir deste momento. E quarto, Jesus foi batizado para ser apontado por João como o Messias.
João capítulo 1, versículo 34 diz: Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João havia declarado que Jesus batizaria com o batismo superior ao dele, versículo de número 8. Como, então, o Cordeiro de Deus, sem pecado, pede para ser batizado com o batismo para arrependimento de pecados? Mateus responde a essa pergunta de forma bem simples e clara. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 15 diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim, por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Que justiça é essa que Jesus estava declarando, se referindo neste momento? Toda a justiça, aquela que está registrada neste livro, desde lá do Gênesis. Então, quando Jesus pede para ser batizado por João, ele está dizendo que se cumpra tudo o que aqui está escrito. É necessário que se faça isso. Então, Jesus não foi batizado pelo arrependimento de pecados, até porque, como eu já disse, ele não tinha pecado, como as demais pessoas que procuravam João. Mas ele foi batizado para cumprir toda a justiça, ou seja, toda a exigência legal de Deus. Por isso, então, o batismo para arrependimento era uma ordenança divina e por esse motivo era necessário que Jesus obedecesse a toda ordem de Deus. Jesus foi obediente ao cumprir esta ordem, batizando-se, mesmo não precisando fazê-lo. Isso foi importante para que sigamos o seu exemplo, obedecendo a todos os mandamentos de Deus. Mas é interessante observarmos que ainda hoje existem pessoas que resistem a ser batizadas. Pessoas, inclusive, que não se arrependeram dos seus pecados. Pessoas que não entenderam o significado do batismo, não entenderam o porquê de serem batizadas. Pessoas que muitas vezes foram batizadas nas águas simplesmente porque foram mandadas para fazer isso, mas não entenderam o significado, não se arrependeram, não mudaram de vida. E Jesus está nos dando o exemplo, nós precisamos nos batizar porque é uma ordenança de Deus para cumprir toda a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela começa no arrependimento de pecados. Então, nós precisamos, como crente, nos submetermos a toda a justiça de Deus. Entretanto, como que nós podemos ainda nos identificar com Jesus? Ainda encontramos um segundo ponto aqui. Podemos nos identificar com Jesus recebendo o selo do Espírito Santo, versículo de número 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. A Bíblia fala muito sobre o selo e algumas vezes nos apresenta a expressão, ser selado. Por diversas vezes nós vemos pregadores, cantores e etc. utilizando desta palavra em suas preleções e músicas, mas a pergunta que te faço é: você sabe o que realmente significa ser selado, selo? Para que isso serve? E a resposta é a seguinte: o selo é uma peça usada para fazer uma impressão, geralmente em argila ou cera, para identificar propriedade, autenticidade ou acordo. O termo também é usado figurativamente como um sinal para indicar autenticidade, propriedade ou algo oculto ou secreto. Selar um documento era o mesmo que a assinatura do proprietário do selo. O que significa então ser selado pelo Espírito Santo? Basicamente dizer que agora você é propriedade de Deus.
você pertence a Ele, você tem um dono, você foi selado no Espírito Santo. O Espírito Santo é essa cera que nos dá o selo para dizer que nós pertencemos a Deus, que nós pertencemos ao Senhor Jesus, que pagou o preço por nós. É isso. Existe alguém que cravou a assinatura dele em você, tornando-o propriedade exclusiva dele. Você não pertence a mais ninguém, somente a Jesus. Quando Jesus é batizado, então, e vê-se a figura do Espírito Santo descendo sobre ele, mostra que Jesus é propriedade exclusiva de Deus e que o mesmo está recebendo a autenticidade divina no seu ministério e na sua vida e nas ações que ele passa a praticar dali por diante. Tudo agora tem o selo de Deus dizendo: este aí é meu representante, eu sou o dono, eu sou o proprietário dele, tudo que ele fizer vem de mim. A descida do Espírito Santo sobre Jesus também representa a unção com o óleo despejada sobre a cabeça dos reis pelos sacerdotes, como uma aprovação de Deus para o início do seu reinado. É preciso deixar bem claro aqui que o texto não quer dizer que o Espírito Santo ele é uma pomba, como encontrado em muitos objetos cristãos modernos, como quadros e figuras e etc. Não, o Espírito Santo ele não é uma pomba. O que Marcos nos mostra aqui é que este acontecimento extraordinário nos remonta ao cenário de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Veja conosco aqui Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, ó: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que Marcos, está nos dizendo é que assim como o Espírito pairava sobre as águas na criação, ele também agora paira sobre Jesus, a nova criação. O Espírito Santo se faz de extrema importância na vida de Jesus, pois é ele quem promove a ligação e direciona a divindade com a humanidade. Como apresentado por Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4, Paulo fala o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como o Espírito Santo selou Jesus publicamente, mostrando a todos que ele pertencia a Deus, assim também nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo, confirmando diante do mundo que pertencemos a Deus, seguindo assim o exemplo deixado por Jesus. Além disso, como o crente ainda pode também se identificar com Jesus? E aí nós encontramos um terceiro ponto. O crente pode ser identificado com Jesus sendo recebido por Deus como membro de sua família. Versículos 10 e 11 diz: Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Outro fato importante a ser destacado aqui é o reconhecimento que Deus faz ao proferir essa declaração, apresentando Jesus ao mundo como parte da família divina. Estas palavras pronunciadas por Deus lembram também o que está descrito na Escritura, Isaías 42, 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Mais uma vez aqui vemos Jesus dando o exemplo para nós de que todo aquele que cumpre os mandamentos de Deus e os guarda, agrada a Deus e é recebido por ele como membro de sua família. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ser recebido como parte da família de Deus é um privilégio que só experimenta quem recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e obedece à sua palavra, esta palavra. Portanto, como o crente ainda pode ser identificado com Jesus? Ainda existe um quarto ponto que nós podemos identificar: resistindo às provações e tentações. Versículos 12 e 13 diz: Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. O Espírito o impeliu para o deserto. Nesta frase dá a entender que Marcos, ao registrar este evangelho, tinha a intenção de instruir os novos convertidos na fé, apresentando a eles que após receberem o Espírito Santo pelo batismo, como Cristo, eles dariam, início a um período de intensa provação em sua vida cristã. Lutas, tentações, provações, tudo isso sobreviria sobre a vida desses crentes, daqueles que decidissem seguir a Jesus. O texto nos mostra que o mesmo Espírito que veio sobre Jesus levou-o para o deserto para ser testado e, como filho de Deus, ungido, vencer o inimigo. Todos nós somos sujeitos a provações e tentações, a lutas o tempo todo, mas quando recebemos Jesus como Salvador e somos batizados, parece que essas provações ficam ainda mais evidentes e fortes. O que precisamos ter sempre vivo em nossa mente, em nossa memória, é que o mesmo Espírito que selou Jesus o levou para o deserto para ser testado. Você não é melhor do que Jesus para não passar por provações e dificuldades em sua caminhada. As provações servem para fortalecer a nossa fé e confirmar diariamente a nossa decisão ao lado de Cristo. Provérbios capítulo 17, versículo 3, e eu quero ler na versão do rei Tiago, da King James, diz assim: O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Concluindo então, como Jesus obedeceu a Deus, se submetendo ao batismo, precisamos seguir o seu exemplo e nos submetermos ao batismo, obedecendo a todos os mandamentos de Deus. O Espírito Santo sobre Jesus mostrou a ligação com Deus. Nós também precisamos ser selados pelo Espírito Santo, confirmando diante do mundo que pertencemos a Deus. E ser reconhecido como parte da família de Deus é um privilégio que só experimenta quem recebe Jesus como Salvador. Crente nenhum está livre das provações e tentações, mas é preciso permanecer firme e inabalável, confiando sempre em Jesus, o nosso maior exemplo. Porque João capítulo 16, versículo 33 diz: Ele, Jesus, venceu o mundo. Então, se nós estamos em Cristo, se nós estamos com Ele, a vitória é garantida pelo nome de Jesus. Então, que você possa, hoje, decidir seguir o exemplo de Jesus. Espero que você tenha entendido que o batismo faz parte da justiça de Deus sobre nós, faz parte do exemplo de Cristo e nos mostra o direcionamento do que Deus quer para nós. E quando nós cumprimos os mandamentos de Cristo, segundo o Evangelho de João, nós somos chamados filhos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.